Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e hoje vamos, aí com a permissão do nosso Deus, dar sequência ao curso, ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Hoje nós vamos falar do livro de 2 Reis, ou vamos começar a falar do livro de 2 Reis. Essa é a nossa aula de número 22, áudio 1. Queridos, quanto ao livro de 2 Reis, é interessante inicialmente que a gente diga o seguinte: o autor do livro de 2 Reis, segundo aqui o Meyer Pearman, ele diz aqui pra gente que acredita-se, que o profeta Jeremias, que vai viver muitos anos depois, dos acontecimentos relatados em 2 Reis, mas acredita-se que Jeremias então tenha compilado, tenha reunido, tenha organizado o material que existia, o material histórico, provavelmente registros feitos pelos profetas Natã, Gade e outros profetas. Então acredita-se que Jeremias tenha reunido esses registros, esse material e escrito e organizado então o livro de 2 Reis. A esfera de ação do livro é a seguinte: cobre um período de aproximadamente 300 anos, 310 anos mais ou menos, da história do povo de Israel. E o livro de 2 Reis, ele pode ser dividido basicamente em 4 partes, tá? A primeira parte, ele fala do finalzinho já do ministério do profeta Elias, Lembre-se que na aula passada, e no livro de 1 Reis, a gente falou então sobre o profeta Elias, falamos um bocadinho sobre o profeta Elias. Então, o livro de 2 Reis, ele fala do final do ministério de Elias, ele fala do ministério de Eliseu, do profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias, e ele fala também, esse livro traz também outros 2 assuntos, Então, os 2 primeiros assuntos: fim do ministério de Elias e o ministério de Eliseu, que substituiu Elias. E outros 2 assuntos, que seria o declínio e a queda de Israel, tá? Então, nós vamos ter também esse tema sendo tratado aqui no livro: o declínio e a queda de Israel, ou seja, o reino do norte, cuja capital era Samaria, e depois, finalizando o livro, o declínio e a queda de Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Esse também é um assunto que é tratado aqui no livro de 2 Reis. Então, só para você se situar, o fim do ministério de Elias está relatado nos capítulos 1 e 2, indo até o versículo 13 do capítulo 2. O ministério de Eliseu, ele está relatado desde o versículo 14 do capítulo 2 até o capítulo 13, versículo 21. O declínio e a queda de Israel, reino do norte, do capítulo 13, versículo 22 até o capítulo 17. E o declínio e a queda de Judá, dos capítulos 18 até o capítulo 25, que é o último capítulo do livro de 2 Reis. Ok, gente? Muito bem. Nós vamos começar então falando um pouquinho aqui sobre o final do ministério do profeta Elias, Então, nós sabemos que Eliseu, ele substitui o profeta Elias no ministério do profeta Elias, E é interessante a gente entender que Eliseu, ele serviu ao seu mestre, no caso Elias, Elias foi, como por assim dizer, um professor de Eliseu, preparando Eliseu para o ministério profético. E segundo o Warren Wiersbe, que é um outro autor que a gente está acompanhando, o Eliseu, ele serviu ao profeta Elias, ele serviu ao seu mestre Elias durante cerca de 10 anos, tá? Então, mais ou menos 10 anos foi o tempo que Eliseu serviu Elias e foi treinado e preparado por Elias para exercer o ministério profético. E depois desse período, então,
Eliseu ele terminou sendo informado, né, de que Elias o deixaria, né? Lembre-se que anos antes Elias quisera morrer no deserto, né? Lembre-se quando Elias teve aquele momento em que ele ficou assim, depressivo, né? Ele ficou desanimado, solitário, ele chegou até a pedir a morte. Então, anos antes, Elias quis morrer no deserto, mas que coisa magnífica o fato de Deus não ter atendido aquele pedido, né? Porque o profeta que pediu a morte, ali no caso Elias, nunca morreu, né? Porque em vez disso, o profeta Elias ele foi levado ao céu em um redemoinho, conforme diz a palavra do Senhor. Então, o autor que a gente está seguindo aqui, ele até faz uma aplicação para nós, ele diz aqui, né? O Senhor sempre dá o melhor às pessoas que deixam a escolha por conta dele, né? Porque em um momento ali de desespero, Elias chegou a pedir a morte, mas que bom que Deus não atendeu aquele pedido, né? E então Elias ele foi levado ao céu em um redemoinho, né? E Deus então, na verdade, deu o melhor ali para o seu profeta, né? Bom, gente, Eliseu, segundo diz também a palavra de Deus, Eliseu, o sucessor de Elias, ele recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque ele viu, né, a ascensão gloriosa de seu mestre, né? E quando então Elias foi arrebatado, vamos dizer assim, Eliseu ele pegou o manto de Elias, né? E isso significa então ali, né? O manto aqui era um sinal de autoridade, de poder, né? Então Eliseu seria sucessor, daria sequência ao ministério profético de Elias, né? E na sequência já então ocorre um milagre, né? Que Eliseu ele atravessa o Rio Jordão, né? O Rio Jordão se abre ali para Eliseu atravessar, coisa que o profeta Elias também já havia realizado, né, esse milagre. Deus já havia realizado esse milagre através de Elias, e Eliseu também realiza esse milagre já logo no início, né? Assim que ele pega o manto de Elias, ele já é usado aí pelo Senhor, vamos dizer assim, para realizar esse milagre. Isso está relatado no capítulo 2 de 2 Reis. O capítulo 3, gente, ele vai falar um pouquinho sobre o reinado de Jorão, um rei de Israel, um rei do norte chamado Jorão, que era filho do rei Acabe, né, aquele perverso rei que havia se casado com Jezabel. Depois o profeta Eliseu, o capítulo 3 também relata que o profeta Eliseu vai predizer, né, uma vitória de Israel sobre Moabe, sobre os moabitas, e o texto do capítulo 3 inclusive relata, né, essa vitória dos israelitas sobre os moabitas, então relata a derrota de Moabe, né? E aí no capítulo 4 nós temos uma passagem já interessante, né? São muitas as passagens interessantes envolvendo a vida do profeta Eliseu. Então, nessa primeira aula de 2 Reis, gente, nós vamos abordar mais alguns aspectos ou alguns acontecimentos do ministério do profeta Eliseu, né? E nós temos aqui no capítulo 4 uma situação em que uma mulher então chega para o profeta Eliseu, né, dizendo que o marido dela, que era servo, vamos dizer assim, de Eliseu, devia ser provavelmente um profeta, ou estava sendo treinado para ser um profeta, o marido dessa mulher, mas ele veio a falecer. E essa mulher então procura o profeta Eliseu e diz para ele que o marido dela havia falecido e que os credores tinham chegado para levar os 2 filhos dela como escravos, né? E então ela queria, vamos dizer assim, uma solução ali, que o profeta Eliseu lhe desse uma solução. Então ele pergunta, né, o que é que ela tinha em casa, e ela responde que ela só tinha uma botija de azeite, né? E então ele diz para que ela fosse aos vizinhos e pedisse vasilhas, né? Vasilhas vazias, e não poucas, que ela pedisse muitas vasilhas, né? E então
ele disse: depois que você pegar essas vasilhas, você entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e começa a derramar o azeite que você tem naquelas vasilhas vazias que você pegou emprestada, né? E aí ela fez isso e começou a encher as vazias, né? E então o texto bíblico diz que ela, em um determinado momento, ela pede para os filhos passarem a próxima vasilha. E aí eles dizem que não tinha mais vasilha, que as vasilhas haviam acabado, e aí o texto bíblico diz que o azeite parou, né? Então foi um milagre que aconteceu. Ela pegou aquele pouco de azeite que ela tinha e começou a derramar, né? Derramar aquele azeite nas vasilhas vazias. E enquanto ela tinha vasilhas vazias, o azeite foi como que se multiplicando e ela foi enchendo, vasilha após vasilha, né? Vasilha após vasilha. Quando terminaram as vasilhas vazias, aí o azeite da botija que ela já tinha de antemão parou, cessou, né? E aí ela foi até o profeta Eliseu, disse para ele, e ele falou então para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, né? Então aqui, queridos, é uma história bem interessante, né? Que até o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz o seguinte, que o Senhor encheu, né, aqui tantas vasilhas quantas a viúva teve fé para trazer, né? Então, ou seja, se ela tivesse mais vasilhas para serem cheias, essas vasilhas seriam cheias. Então Deus agiu aqui na proporção da fé daquela mulher, né? Na proporção da quantidade de vasilhas vazias que ela trouxe, que ela creu, né? E trouxe ali. Então isso é uma lição para nós. Muitas vezes também Deus vai agir na proporção da nossa fé, né? Deus vai agir até onde nós cremos e acreditamos que Ele pode agir, que Ele pode fazer, né? Muitas vezes não é Deus que limita o poder dele, o poder de Deus é ilimitado. Infelizmente, muitas vezes somos nós que limitamos, né? O que Deus pode fazer por nós e através de nós. Então fica aí essa lição para nós aqui. Bom, gente, nesse mesmo capítulo 4 de 2 Reis, nós temos também uma outra passagem bastante interessante, que é aquela passagem envolvendo uma mulher sunamita, né? Ou seja, uma mulher que morava numa localidade chamada Sunem, por isso ela era chamada de mulher sunamita. O que acontece aqui? Com frequência, Eliseu passava pela casa dessa sunamita, né? E por fim, um determinado dia, Eliseu foi convidado para entrar e comer, né? Fazer uma refeição ali com a sunamita e com o seu marido, com o esposo da sunamita, né? E essa mulher, ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus e ela então fez um quarto, né, especial no andar de cima da casa dela para o profeta Eliseu usar, né, em suas visitas, ou para o profeta Eliseu usar quando ele estivesse de passagem ali por aquela cidadela, por aquela localidade chamada Sunem, né? Bom, como recompensa por esse cuidado dessa mulher para com o profeta Eliseu, Deus deu um filho para essa mulher, porque ela não tinha filhos, né? Então Deus deu um filho para ela, né? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, esse filho da sunamita, ele foi acometido de um mal súbito enquanto ele estava no campo e ele terminou morrendo, né? Ele morreu por causa daquele mal súbito e ele foi levado para sua casa, né? Mas o que chama a nossa atenção quando a gente lê o texto é justamente a reação da mãe, né? A maneira como ela reagiu a tudo isso. Porque, imagine, você perder um filho, não é uma coisa fácil, não é? Mas essa mulher, ela não reagiu com desespero, não é? Mas o que ela fez? No mesmo momento que ela se deparou com aquela situação, ela foi para o Monte Carmelo, né, onde geralmente o profeta Eliseu estava, e ela foi à procura então ali do profeta Eliseu no Monte Carmelo, né? E ela não quis tratar do assunto com ninguém mais, a não ser com o profeta Eliseu, né? Até o Geazi, que era servo de Eliseu, se deparou com ela, mas ela não queria tratar com ninguém, a não ser com
o profeta Eliseu. Ok, gente? Eu volto já já para continuar. Ok, queridos, então, áudio 2 da aula 22, como eu estava dizendo, a mulher sunamita, então, ela, né, vai procurar o profeta Eliseu no Monte Carmelo, né? E então o profeta Eliseu, ele vai até a casa, né, da sunamita, e o texto bíblico então diz, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 4, versículo 34, diz que o profeta Eliseu, ele subiu à cama, né? Ou seja, a cama onde estava o corpo morto do menino, e Eliseu então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, né, o profeta se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, né, no caso na cama, e se estendeu sobre o corpo do menino novamente. Ele se estende então sobre o corpo do menino pela segunda vez, né? E aí o que acontece? O menino, ele começa a espirrar, ele espirra 7 vezes, abre os olhos, e aí então o profeta Eliseu entrega o menino à sua mãe. Foi um milagre sobrenatural, o menino tinha morrido. Deus usa aqui a vida do profeta Eliseu para ressuscitar, né, a esse menino, filho da mulher sunamita. Então esse é mais um milagre interessante que acontece no ministério do profeta Eliseu. Depois aqui no capítulo 4 a gente ainda tem um episódio envolvendo uma escola de profetas, né? Eu não vou aqui entrar nesse texto, mas eu quero falar um pouquinho com vocês também rapidamente sobre o capítulo 5 de 2 Reis, que é aquele capítulo que fala sobre Naamã, né? Então, gente, Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, e ele era um homem muito honrado diante do rei da Síria, e a Bíblia diz que ele era um herói de guerra, enfim, era um homem muito, muito honrado, né? No entanto, ele tinha um problema. Esse homem, ele era leproso, né? Ele era leproso. E o texto bíblico diz que na casa desse homem, Naamã, trabalhava uma menina, né? A Bíblia nem diz o nome dessa menina, mas diz que era uma menina que ela tinha sido levada cativa, né? Como escrava, vamos dizer assim, em uma daquelas guerras, né, entre a Síria e Israel. Essa menina tinha sido levada cativa e ela trabalhava na casa de Naamã, né? Servia a mulher de Naamã, esse comandante, né, do exército do rei da Síria. E essa menina, então, ela fala para sua senhora ali o seguinte, né, que se o Naamã, né, que era o marido da sua senhora, se o Naamã estivesse diante do profeta do Senhor que estava, né, na cidade de Samaria, o profeta o curaria da sua lepra, né? Então, essa menina, ela conhecia o profeta Eliseu, ela conhecia a fama do profeta Eliseu, como Deus usava o profeta Eliseu. Então ela dá esse testemunho ali à sua senhora, né? E o que acontece? O Naamã, então, ele vai falar com o rei da Síria, ele conta essa situação, e o rei da Síria, então, o autoriza a ir a Israel, a ir a Samaria, né? Para que ele tivesse um encontro, então, ali com o profeta Eliseu, para que ele pudesse, então, fazer pelo menos uma tentativa de ser curado, né? Então, gente, essa história ela é muito interessante porque ela nos diz, né, o seguinte, né? A lepra aqui desse homem, ela tem um simbolismo, né, para nós, né? Ele era um homem muito honrado, né, porém leproso. Então, muitas pessoas, elas são honradas diante da sociedade, elas são reconhecidas, conceituadas, enfim, né? Mas às vezes são pessoas que têm algo que depõe contra elas, né?
No caso desse homem era uma lepra, uma doença literal. No caso de muitas pessoas é a infelicidade, é a depressão, problemas insolúveis, o próprio pecado, né, que é uma lepra na vida das pessoas, não é? E então, gente, assim como Deus curou Naamã, né, dessa lepra, literalmente falando, ele pode curar as pessoas também da lepra, entre aspas, que contamina a sua vida, seja o pecado, seja a infelicidade, sejam outros tipos de problemas, não é? Mas nós aprendemos aqui nesse texto que algumas atitudes precisam ser tomadas para que as pessoas sejam curadas, né? Se for o seu caso, para que você seja curado, né? Algumas atitudes precisam ser tomadas para que haja cura. A primeira atitude que a gente precisa tomar é a questão da disposição, né? Você vê que Naamã, quando ele fica sabendo que há um profeta em Samaria, em Israel, que Deus poderia usá-lo para curar a vida de Naamã, né, para curar a sua vida, ele se dispõe, ele não fica parado, ele busca os meios necessários para obter essa cura. Ele vai falar com o rei, ele viaja até a cidade de Samaria, né? Então ele se dispõe, né? Agora, nós sabemos que quando ele chega lá em Samaria, ele primeiro tem contato com o rei de Israel. Alguns detalhes aqui que não vou me deter nesses detalhes, mas quando Naamã finalmente ele chega à porta da casa do profeta Eliseu, é interessante que o texto bíblico diz que Eliseu não saiu para falar com Naamã, né, com esse comandante do exército do rei da Síria. O Naamã nem saiu de dentro de casa, ele mandou um mensageiro dizendo para Naamã o seguinte: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua pele, a tua carne será restaurada e ficarás limpo, né? Então o que acontece? O Naamã, ele ficou muito indignado, né? Ele ficou muito indignado. Então aqui Deus começa a tratar com orgulho de Naamã também, né? Porque ele era um comandante do exército da Síria e tal. E o profeta de Deus nem saiu vamos dizer assim, no portão da casa dele para falar com o Naamã. Ele mandou um mensageiro, né, dele para falar com Naamã e falar: olha, você quer ficar curado? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão, né? Então Naamã, ele ficou indignado, porque ele imaginou que o profeta ia sair, ia colocar as mãos sobre a cabeça dele, ia fazer uma oração bem, vamos dizer assim, bem fervorosa, tal, e ele ficaria curado. Mas não, o profeta Eliseu nem saiu de casa, nem se deu ao trabalho de encontrar-se pessoalmente com Naamã, só mandou um recado que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? E Naamã ainda ficou indignado porque o Rio Jordão era um rio barrento e na terra dele tinham rios muito mais limpos do que o Rio Jordão. Só que aí o que acontece? Os oficiais de Naamã conversam com Naamã, né, e falam para ele: olha, peraí, Naamã, se ele tivesse te pedido ouro, prata, e aliás Naamã tinha levado, né, nessa viagem, tinha levado ouro, prata, vestes, enfim, presentes, né, para dar para o profeta, enfim, para quem tivesse que serem dados esses presentes, desde que ele ficasse curado, né? Então os oficiais de Naamã o aconselharam e falaram: olha, se ele tivesse te pedido ouro, prata, você teria dado. Ele só pediu para você se molhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então faça isso, né? E aí, diante do conselho dos seus oficiais, Naamã resolve então obedecer ali a palavra de Deus pela boca do profeta Eliseu, né? Então a gente tem uma segunda atitude importante aqui, que é acercar-se de pessoas sábias, né, gente? Então veja que para você ser curado, para eu ser curado, para nós sermos curados das lepras, entre aspas, que muitas vezes nos atormentam, né? Pecados, infelicidade, depressão, problemas outros, né? Nós temos que fazer isso. Primeiramente ter disposição, como Naamã teve a disposição de ir até Samaria, de falar com o profeta, né? De se levantar e agir, né? Depois ele teve também uma atitude importante, foi ele ter se acercado de pessoas sábias que o aconselharam no momento em que ele não estava disposto ali a obedecer a palavra de Deus através do profeta Eliseu. E, por fim,
a atitude correta de Naamã foi obedecer, né? Então ele de fato obedeceu, ele mergulhou 7 vezes ali no Rio Jordão, né? E então na 7ª vez, quando ele sai do Rio Jordão, a pele dele está como a pele de uma criança, ele está totalmente curado, ele está totalmente limpo, né? E ele fica totalmente restaurado. Então foi um grande milagre, né? E Deus pode fazer milagres na minha vida e na tua vida. É importante que para isso nós tenhamos disposição, que nós nos acerquemos de pessoas sábias e que nós tenhamos a disposição de obedecer a palavra de Deus, né, queridos? Mas na sequência acontece um outro fato bastante interessante, porque o Naamã, ele ficou tão agradecido, né, pelo fato dele ter ficado curado. Imagine, já um homem, né, de uma certa idade ter ficado com a pele tão limpa quanto a pele de uma criança, vamos dizer assim, como diz o texto bíblico, na verdade, né, que a carne dele se tornou como a carne de uma criança. Então ele ficou tão agradecido que ele ofereceu bens, ele ofereceu ouro, prata, presentes para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, ele se recusou a aceitar o presente, né? E aí então tudo bem, Naamã ele volta, então ele começa a viagem de volta para sua terra, né? Mas nisso, gente, o servo do profeta Eliseu, né? O ajudador ali, o ajudante do profeta Eliseu, que se chamava Geazi, o que ele faz? Sem avisar o profeta Eliseu, ele corre até Naamã, ele corre até atrás da comitiva de Naamã para conseguir bens materiais, né? E ele conta, então, nós vamos ter 2 mentiras que o Geazi conta. Uma ele conta para Naamã e a outra ele conta para o próprio profeta Eliseu, e depois ocorre com ele uma consequência muito triste, muito grave, né? Quando Geazi alcançou a comitiva de Naamã, ele disse a Naamã: meu senhor me mandou dizer, veja, ele estava mentindo, o profeta Eliseu não tinha mandado ele dizer nada, mas ele estava dizendo aqui: meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais, né? E, obviamente, Naamã, muito feliz por ter sido curado, né? Ele não só dá o que Geazi pediu, né? Na verdade, o Warren Wiersbe, ele diz aqui que Geazi ganhou tantos presentes que 2 servos de Naamã tiveram de carregar as coisas para ele, né? E o que acontece? Muito bem, quando ele volta, então, o Geazi, ele entra na casa do profeta Eliseu, ele entra em casa, na casa que ele habitava junto com o profeta Eliseu, e ele tenta agir como se nada tivesse acontecido, né? No entanto, né, irmãos, Deus revelava as coisas para o profeta Eliseu, e o profeta já sabia a verdade, já sabia o que tinha acontecido, Deus já tinha revelado para o profeta. E o profeta pergunta então para Geazi: onde que você estava, né? Pergunta para ele: onde você esteve? E ele diz: teu servo não foi a parte alguma, né? Aí ele conta agora a mentira, já tinha mentido para Naamã, agora mentiu para o profeta Eliseu. Bom, o resultado foi o seguinte, foi muito, muito triste, né? Foi que a lepra que estava no corpo de Naamã, da qual Naamã tinha sido curado, transferiu-se para Geazi. E não somente para Geazi, mas para os descendentes de Geazi, né? Então é um texto bem interessante. E o Warren Wiersbe, que é o autor que a gente está seguindo, ele fala aqui, né, como é triste ver um servo do Senhor, né, levado à vergonha e à rejeição por causa da cobiça, né? Então ele coloca aqui que o pecado de Geazi foi o pecado da cobiça, né? Uma pessoa que estava ali sendo treinada por um grande profeta, né? Olha que oportunidade que Geazi perdeu. Ele estava sendo treinado por um homem de Deus, um dos maiores homens de Deus, um dos maiores profetas da história de Israel. Tinha a oportunidade de se tornar também um grande profeta. No entanto, né, a cobiça dele pelas coisas materiais, pelos bens materiais, o levou à vergonha, né, o levou à rejeição, e até mesmo ele terminou ficando, né, leproso, e a sua descendência também ficou leprosa, né, tudo por causa da
da cobiça, né? Então, é uma repreensão aqui para nós, é um alerta para que nós não sejamos também pessoas cobiçosas, né? Que nós tomemos muito cuidado com a questão da cobiça. Não é mesmo, meus irmãos? Então, que fique essa lição para a gente também, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente meditar, ok? Eu volto na sequência com o próximo áudio. Então agora o áudio 3 da aula 22, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o ministério do profeta Eliseu, né? No capítulo 6, queridos, nós temos mais alguns acontecimentos interessantes, né? Nós temos aqui Eliseu recuperando um machado, né, ou a cabeça de um machado, também de uma forma milagrosa, né? Porque o texto bíblico nos vai dizer aqui no capítulo 6 que havia então uma escola de profetas ali na região de Israel, e essa escola estava crescendo e precisava de mais espaço, não é? E então nós vemos aqui no texto bíblico que Eliseu ele não era muito ocupado nem orgulhoso demais para participar do trabalho de construção ou de aumento ali, né, de ampliação daquela escola de profetas, né? E a presença de Eliseu ali encorajava aqueles jovens aprendizes de profetas. E nesse processo, um deles teve de emprestar ferramentas, teve de emprestar um machado, né? E no processo ali de uso dessa ferramenta, aquele jovem profeta ele se apavorou quando a cabeça do machado, vamos dizer assim, né, aquela parte de ferro do machado, não o pedaço de madeira, mas aquela parte de ferro cai na água, né? Mas aí de forma sobrenatural Eliseu ele recupera aquele machado, ele faz com que aquele machado flutue, né? Imagine um pedaço de ferro que estava lá embaixo, no fundo do rio onde caiu, das águas onde caíram. Eliseu ele consegue então, sobrenaturalmente, entendemos pelo poder de Deus, fazer aquele machado flutuar, né? Gente, todas essas histórias aqui, elas têm significados, ou melhor dizendo, elas têm muitas aplicações espirituais que seriam muito interessantes da gente estudar, mas infelizmente, como eu sempre tenho falado, o nosso tempo é curto, né? A gente está fazendo aqui um panorama e não temos tido então tempo de falar sobre isso, mas eu te incentivo a ler, né? Tente ler o texto bíblico, quem sabe você com uma bíblia de estudo, você vai lendo as notas de rodapé, ou quem sabe você consiga um comentário bíblico, né? E você vai então buscando aprender aí as lições espirituais que nós temos em todas essas passagens aqui, ok? Depois, ainda no capítulo 6, nós vamos ter uma situação em que o rei sírio, né, ele enviou tropas de soldados para invadir Israel, né? Contudo, o que acontecia? O Senhor ele revelava todos os movimentos que o inimigo faria, Deus revelava para Eliseu, né? É interessante essa parte também. Todas as estratégias, os movimentos que o rei sírio planejava contra Israel, Deus revelava para Eliseu, né? Tanto que o rei da Síria ele pensava até que havia algum informante de Israel entre eles ali, entre os soldados sírios, porque tudo que ele pensava em fazer, Deus revelava para Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel, e o rei de Israel já se precavia, já se prevenia e não era apanhado de surpresa, né? Então, quando o rei da Síria ele ficou sabendo que Eliseu era essa espécie de espião secreto, vamos dizer assim, de Israel, mas ele o era porque Deus revelava para ele as estratégias do rei da Síria, né? Então, o rei da Síria ele enviou soldados para que capturassem Eliseu, quando ele soube que era Eliseu que revelava para o rei de Israel as estratégias dele, rei da Síria, né? E então
o exército da Síria chega no local onde Eliseu estava, era um numeroso exército, e até o texto bíblico diz que o servo de Eliseu, nesse momento, né, provavelmente aqui não era Geazi, mas o servo de que estava servindo a Eliseu naquele momento, quando ele viu o exército do rei da Síria em volta da cidade ali onde eles estavam, aquele exército que tinha ido ali para capturar Eliseu, o profeta Eliseu, quando esse servo viu o exército em volta da cidade, ele pensou que tinha chegado o fim, né, dele, do profeta Eliseu. No entanto, o Senhor, ele abriu os olhos do servo ali de Eliseu e ele viu que havia multidões, né, de anjos prontos para salvar Eliseu, né? Aí a gente tem um texto muito interessante aqui, que diz assim, né? Ele respondeu, não temas, né? Então Eliseu, ele falou ali para o seu servo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E é assim que é, né, irmãos? Mais são os que estão conosco do que os nossos adversários, os nossos inimigos, principalmente no âmbito espiritual, né? Como diz a palavra de Deus também, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então nós sabemos que o nosso adversário, o nosso inimigo, muitas vezes ele tenta se levantar contra as nossas vidas, como aconteceu aqui, o inimigo tentando se levantar contra a vida do profeta Eliseu, mas embora existia um grande exército de homens, de soldados sírios, né, muito maior era o exército de anjos de Deus ali para proteger o servo de Deus do que os soldados do exército inimigo. Então, é assim. Então, na sequência aqui, Eliseu, ele, né, até o comentarista aqui que a gente está seguindo, ele diz que Eliseu abriu os olhos do seu servo para que ele enxergasse ali a realidade espiritual, né? Então Eliseu abriu os olhos de seu servo, mas cegou os olhos dos invasores, porque Deus usa ali a vida de Eliseu para que os olhos dos soldados que foram ali para prendê-lo, né, ficassem sem visão. Então eles ficaram cegos, né? Todo aquele exército da Síria que tinha chegado ali para prender o profeta Eliseu, eles ficaram cegos, né? Aí dessa forma foi muito fácil Eliseu levá-los para Samaria, que era a capital do Reino do Norte, a capital de Israel, né? E aí diz aqui o autor, né? Imagine a surpresa dos sírios quando seus olhos foram abertos e eles viram a cidade inimiga, né? Quer dizer, eles foram ali para aprisionar o profeta Eliseu, porque Eliseu terminava sempre revelando as estratégias de guerra do rei da Síria para o rei de Israel. Então eles vão ali para tentar prender Eliseu, para eliminar, né, esse fator que estava desequilibrando a guerra, né, contra eles, contra os sírios. E eles vão ali e Deus, né, milagrosamente, sobrenaturalmente, usando a vida do profeta Eliseu, cega os olhos de todo aquele exército. Aí Eliseu conduz aquele exército até a capital da cidade, a capital do Reino do Norte, a cidade de Samaria, né, a capital de Israel, que era o povo contra o qual os sírios estavam querendo lutar e que estavam querendo derrotar. Então, de repente, quando os olhos deles são abertos novamente, eles estão cercados ali na cidade inimiga deles, na cidade de Samaria. No entanto, o profeta Eliseu aqui, ele proíbe que o rei de Israel viesse a matar, né, aqueles soldados sírios, né? E então Eliseu derrotou, por assim dizer, aquele exército com bondade, né? Foi assim que ele derrotou aquele exército. Bom, gente, e aí então eu quero falar aqui de uma outra história que também o texto bíblico nos fala, que é o fato de que o rei da Síria, também em um outro momento, né, passou-se algum tempo, e o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele decidiu combater
Israel, né? E então ele enviou as suas tropas que sitiaram, né, cercaram a cidade ali de Samaria, de tal forma que ninguém podia entrar e ninguém podia sair da cidade de Samaria, né? Então ficou uma situação muito difícil, porque se ninguém pode entrar, ninguém pode sair, chega um momento que o alimento começa a se acabar, né? O alimento que estava dentro da cidade começa a se acabar, né? Aí o pouco alimento que tem ali começa a inflacionar o preço, eles começaram a ter preços exorbitantes, né? A coisa ficou de uma maneira tão terrível, tão difícil, que algumas pessoas começaram a recorrer até ao canibalismo para se alimentar, né? Ali dentro de Samaria, porque Samaria estava cercada pelo exército sírio, né? E aí, como geralmente acontece, o perverso rei Jorão, né? Que era o rei na época, ele culpa Eliseu por aquela situação, pela fome, né? Na verdade, aquilo geralmente acontecia por causa do afastamento de Deus, por causa do pecado do povo, que havia se afastado do Senhor, né? Mas o perverso rei Jorão aqui, ele culpa Eliseu pela fome. E aí então ele envia um mensageiro para falar com o profeta Eliseu, né? E o profeta Eliseu, então, ele faz uma predição muito estranha, né? Ele faz uma predição muito estranha do que iria estar acontecendo, né? Ele diz aqui, ó, no dia seguinte àquela consulta que foram fazer a ele, né? No dia seguinte, Samaria seria libertada e haveria alimento em abundância, né? E Eliseu, ele prevê que poderiam comprar 6 vezes mais alimento por 1/5 do custo anterior, né? Então teria muito alimento a preço muito baixo, né? E aí o texto até diz que um capitão do rei que estava ali ouvindo essa predição de Eliseu, ele mostrou a sua descrença quanto a isso, e Eliseu então disse para ele, ó, você vai ver isso acontecer, mas você não vai se alimentar, você não vai participar aí da bênção, vamos dizer assim. Então Deus, ele manda um grande barulho, né? Um grande barulho, e o exército sírio que estava cercando a cidade de Samaria, eles pensaram então, né, que estava vindo um exército contra eles, né? Eles pensaram que o rei de Israel tinha contratado um exército para lutar contra eles. Então os sírios que estavam fazendo o cerco a Samaria, quando eles ouvem aquele barulho, né, um barulho que Deus, não veja bem, foi Deus que produziu, né, aquele barulho, aquele ruído, então os sírios, eles fugiram, mas eles, ao fugirem, eles deixaram riquezas e deixaram muito alimento ali no arraial onde eles estavam, né? E eles pensaram então, como eu disse, que um exército alugado pelo rei de Israel avançava contra eles, né? Bom, quando eles fugiram, a Bíblia diz então que 4 leprosos, né, chegaram ali no arraial e viram toda aquela riqueza, toda aquela comida, né, largada ali, né? E aí então esses leprosos, eles voltam até Samaria, eles falam ali, informam para os oficiais, para as pessoas que estão ali, né, guardando a cidade de Samaria, eles falam o que tinha acontecido, não é? E então a Bíblia diz que quando os cidadãos que estavam sitiados em Samaria, que estavam desesperados, famintos, quando eles souberam das boas notícias, eles saíram correndo da cidade, né, para ir até o arraial onde estavam os exércitos sírios, para que eles pudessem comer então daqueles alimentos, né? E nesse processo em que eles saíram correndo, eles terminaram pisoteando aquele capitão do rei de Israel, que tinha duvidado que ia acontecer o que Eliseu disse que ia acontecer, ou seja, que no dia seguinte eles iam ter comida em tanta abundância que a comida ficaria a um preço muito barato, né? Então, quando o povo sai correndo desesperado para ir pegar o alimento que os sírios tinham deixado no arraial deles enquanto eles fugiam, assustados, então, quando o povo saiu correndo da cidade, eles pisotearam aquele capitão incrédulo e a profecia de Eliseu se cumpriu. Ele viu, mas não usufruiu.
usufruiu, não comeu daquela comida, né? Ele ouviu as boas novas e viu a prova da mensagem, mas morreu antes de poder desfrutá-la. Isso ensina para nós que nós não devemos ser pessoas incrédulas, né, irmãos? Nós devemos crer naquilo que o Senhor fala, né, através dos seus servos, através dos profetas. Ok, meus queridos? Então, hoje eu vou terminar a nossa aula 22 por aqui, tá bom? Eu vou gravar apenas 3 áudios hoje e na próxima aula a gente volta, com a permissão de Deus, aí para continuar falando sobre o livro de 2 Reis, ok? Deus abençoe você, vai lendo o texto bíblico e até breve, em nome de Jesus. Amém.